Gente, bom dia, tudo bem? Então, nas aulas anteriores, a gente conversou sobre o capítulo número 15, que é da civilização árabe muçulmana. Ficar esperto, então, quando a gente fala de árabe, a gente está falando de uma etnia que pode ter se formado, segundo a tradição religiosa, pode ter se formado a partir de um dos descendentes de Abraão, Ismael, que se fixou ali na Península Arábica, e muçulmano é a religião. Os muçulmanos, então, teriam se formado a partir de Maomé, o indivíduo, então, que nasceu no ano 570 na Península Arábica, uma Península Arábica que, à época de Maomé, era marcada pela existência de várias tribos. Essas várias tribos, elas eram politeístas, portanto acreditavam em vários deuses, e elas eram politicamente independentes, Cada uma tinha os seus próprios governos, Muito bem, Maomé, então, segundo a tradição islâmica, teria recebido no ano 610 a anunciação do anjo Gabriel. Maomé era um indivíduo que conhecia outras religiões, o judaísmo e o cristianismo, que eram religiões diferentes da que ele convivia, e de que ele professava, que eram religiões monoteístas, que acreditavam num Deus só e que tinham um livro sagrado. No caso do cristianismo, a Bíblia, no caso do judaísmo, a Torá, e ele pode ter se inspirado nesses princípios dessas religiões, porque o islamismo tem um livro sagrado, que é o Alcorão, e também é baseado num Deus só, que é Alá. Maomé, então, se você acreditar no islamismo, recebe então a anunciação do anjo Gabriel e cria, recebe a palavra de Deus, esta palavra que está no Alcorão, e anuncia-se então uma nova religião com aqueles princípios, o princípio da predestinação absoluta, a ideia de que todo islâmico deve ir a Meca uma vez na vida, desde que tenha condições financeiras e físicas. Lembrando que naquela época Meca era uma cidade muito movimentada, exatamente por conta do fato de que lá havia a Kaaba. A Kaaba era um templo onde as várias tribos cultuavam seus deuses particulares, e aquele deus comum, que era o deus de Abraão. Portanto, era uma cidade fortemente comercial por conta da presença dessas pessoas. Todo islâmico deve dar esmolas, o livro sagrado, que é o Alcorão, a crença num Deus só, que é Alá, a ideia da jihad, que é a guerra santa. Todo islâmico deve fazer guerra contra os inimigos de Deus, o que inclusive dá inspiração à ideia do terrorismo, porque se você considera, por exemplo, os Estados Unidos como inimigos de Deus, você encontra na ideia da guerra santa um estímulo à prática terrorista. Muito bem, Maomé passa a converter pessoas na Península Arábica, essa nova religião. Isso vai gerar uma crise econômica em Meca, porque cada vez mais pessoas convertidas ao Islã deixam de frequentar Meca. Os comerciantes de Meca perseguem Maomé. Maomé então foge de Meca para Medina. Esse fato é conhecido como Hégira, Hégira do ano 622, que para eles é super importante, porque inclusive é a data da fundação do Islã. No ano 630, Maomé volta a Meca, destrói a Kaaba. É o momento então, inclusive, da unificação dos povos árabes sob sua autoridade, Essa é o ano 630. Em 632, Maomé morre, Maomé morre em 632. Na sua sucessão haverá uma discordância entre dois grupos: os xiitas, que vão entender que o único sucessor deve ser Ali,
que era genro do profeta, casado com a sua filha Fátima e também era primo do profeta, é um grupo que hoje é minoritário do mundo, considerado como mais radical, porque segue apenas o Alcorão, e o grupo dos sunitas, que era o grupo mais que é considerado mais moderado, que entendeu que a sucessão do profeta deveria ser feito entre todos os seus califas, o que acabou sendo determinado, né? Porque o império ele foi dividido em califados, 4 califados, e o império se expandiu muito após a morte do Maomé, dominando regiões da Ásia, o norte da África e inclusive no continente europeu, onde eles dominaram regiões da Península Ibérica, tá? Muito bem, do ponto de vista econômico, o Império Islâmico era muito forte na parte comercial, na comércio marítimo e terrestre. Eles tiveram um papel muito importante na ligação comercial entre o Oriente e o Ocidente. Eles eram grandes produtores de artesanato e manufaturas, tá? Grandes agricultores, porque sempre tiveram que enfrentar o deserto como grande adversário e por isso desenvolveram técnicas agrícolas importantes, tá bom? A tarefa dessa semana, vocês façam no caderno, por favor. Eu quero que vocês façam os exercícios 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 da página 263. Se você abrir o livro, é o livro 1, tá? Se alguém não tiver, pede pro colega. Então você vai achar a página 263 do livro 1. Lá você vai ter fonte 2. Aí tem uma tabela onde está escrito lá População Muçulmana Mundial 2011. Aí você tem exercícios 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? É desse aí, beleza? Página 263, onde está escrito fonte 2, exercícios 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Faz no caderno, beleza? Essa é a tarefa da semana. Boa semana para vocês. Fui!